Olá, sejam bem-vindos, sou o professor Bellini e vamos começar o nosso primeiro vídeo no novo canal Coice News, tratando de assuntos polêmicos de forma polêmica, né? Sem criar aqui nenhum tipo de constrangimento, mas nós vamos abordar todos os tipos de assuntos. E hoje, nesse primeiro vídeo, começando o nosso canal, nosso novo canal, nós vamos começar a falar sobre política, um assunto que ultimamente no Brasil se transformou, né? No Brasil podemos extrapolar um pouco, inclusive no mundo, se transformou, né, numa guerra, né, mas nós vamos falar aqui dele sim, né, porque acreditamos que as coisas só se resolvem quando nós começamos a enfrentá-las, né, e falar sobre política mais do que nunca se faz necessário. Então, hoje, dia 27/9, né, de 2020, começam as campanhas, né, para as eleições municipais de 2020. E nós resolvemos começar esse canal, o primeiro vídeo, falando sobre isso, né, sobre a importância das eleições municipais, o que elas representam na vida de cada cidadão, na nossa vida, e começando a questionar e a quebrar alguns paradigmas, algumas falas que nós já estamos acostumados a ouvir, isso quando não falamos. Eu sou réu, confesso, eu mesmo já falei o que eu vou criticar aqui hoje, né? Então a primeira crítica é a mim mesmo, né? Hoje eu já mudei esse meu padrão de comportamento, consegui enxergar algumas coisas, né? E é por isso que eu quero compartilhar essa experiência com vocês. Então vamos lá. Já ouvi isso, tenho certeza que você também. Ah, políticos são todos iguais, né? Vai começar a falsidade, vai começar o show, né, de promessas e tudo mais. Políticos são todos iguais mesmo? Não, não são, né? Isso é o primeiro tema, é a primeira coisa que nós temos que quebrar. Político não é tudo a mesma coisa, político não é tudo farinha do mesmo saco, político não é tudo a mesma porcaria, né? E eu vou falar aqui de uma forma bem comum, como nós costumamos tratar no nosso dia a dia, tá? Como nós temos aqui mais liberdade, não é um conteúdo acadêmico, então vamos falar a língua que nós falamos. Político não é tudo farinha do mesmo saco, coisa nenhuma, né? E por que é que não é? Vamos começar a desmistificar e a quebrar alguns tabus, né? Quando nós, na verdade, esse discurso de que políticos são todos iguais é algo que os próprios políticos tradicionais nos enfiaram goela abaixo por um tempo, e o que é pior, né, funciona. O que é pior é que deu certo, o que é pior é que pegou. Eu mesmo já falei isso, né? Então, a gente precisa começar a repensar o porquê dessas coisas, né? E hoje isso para mim é muito claro, né? Essa história de que política é tudo igual, nada mais é do que uma falácia para que a gente já entre numa campanha, já entre num jogo derrotado, né? Já entra achando, tanto faz o que eu penso, tanto faz o que eu, né, para quem eu voto, eu não vou mudar nada mesmo, então para mim tanto faz como tanto fez, e nós entramos nesse jogo de que a política não é importante, a política já está decidida, é isso, nada vai mudar, né? Ou seja, é um fatalismo que não é verdade, né? Nós precisamos começar a entender que os protagonistas políticos somos nós, né? Povo, quando eu falo nós, eu estou falando de nós, povo, né? O poder de decisão, o poder de mudança, o poder de transformação, ele não está na mão dos políticos, ele está na nossa mão. No entanto, quando nós compramos esse discurso de que política é tudo a mesma coisa, tanto faz como tanto fez, nós desistimos, nós abrimos mão desse nosso direito de mudança, né? Nós estamos passando um cheque em branco para essa corja corrupta, né? Essa banda podre da política fazer o que eles quiserem, né? E o que é pior, né? Com uma procuração nossa assinada, dando a eles plenos poderes, porque nós estamos abrindo mão disso, afinal de contas, tanto faz como tanto fez. Não é, né? Nós precisamos, primeira coisa, refutar essa ideia, né? Precisamos mudar esse jogo. Político não é tudo a mesma coisa, coisa nenhuma. Existem bons políticos que normalmente são sufocados pelos ruins, o que não quer dizer que os bons não existam. Então a gente precisa, primeira coisa, quebrar esse paradigma. Segunda coisa, começar a prestar atenção, né? E uma coisa que eu já li muito esses últimos dias, assim, vou falar da minha experiência da cidade onde eu moro, mas você pode extrapolar isso para qualquer cidade, para a sua realidade, né? Hoje eu moro numa cidade com aproximadamente 200 mil habitantes, um pouco mais, né? E nós temos aqui algo, acho que em torno de, né, entre candidatos a vereadores e prefeitos, acho que é algo em torno de 400 candidatos, né? E o pessoal já está criticando isso, porque é muito candidato, é a velha mamata de sempre, todo mundo quer entrar lá para ter uma boquinha, né? Todo mundo está atrás da sua estabilidade para depois não fazer nada. Gente, não é assim que a coisa funciona. Eu não vou ser ingênuo ao ponto de falar que todos não pensam dessa forma, porque eu sei que pensam, né? Alguns aí eu sei que pensam desse jeito.
O objetivo, de fato, não é promover mudança nenhuma. O objetivo, muito pelo contrário, é continuar se perpetuando no poder e com esse projeto político nefasto que a gente vive. No entanto, existem boas pessoas que têm sim boas intenções. Como é que nós vamos saber diferenciar? Eu não enxergo o fato de nós termos 400 e poucos candidatos como algo positivo, como algo negativo. Muito pelo contrário, isso para mim é positivo. Porque numa cidade com 200 e poucos mil habitantes, cerca de 400 candidatos, é impossível que você não conheça pessoalmente pelo menos um, né? Só se você é um extraterrestre dentro da sua própria cidade, né? Quanto mais candidatos, maior a chance de você conhecer alguém. E quando eu falo conhecer, não é o conhecer porque leu alguma coisa, porque viu alguma coisa. É o conhecer porque você já teve contato, porque você convive com essa pessoa, porque você encontra com essa pessoa na farmácia, no mercado, no bar, né, em qualquer outro lugar. Então, a chance de você ter um contato mais direto com o seu possível candidato é muito maior, né? Seja para o bem ou para o mal, porque de repente você conhece a pessoa, né, pessoalmente e fala, esse daí nunca que eu vou votar, porque eu sei o que ele é. Olha a vantagem, diferentemente de uma eleição estadual, de uma eleição federal, quando de repente você simplesmente acaba confiando na promessa realmente da campanha política, a eleição municipal ela te possibilita um novo olhar sobre a política, né? Ela te possibilita pesquisar o candidato, ela te possibilita realmente conhecer o candidato, né? Então, não compre esse discurso, né, que já é vendido exatamente com esse propósito, para que você não pense, para que você não questione, para que você simplesmente aceite, ou para que você simplesmente abra mão do seu direito do voto, né, que acho que é uma coisa também que a gente precisa repensar. Essa coisa, eu não vou votar porque tanto faz como tanto fez. Não, não é tanto faz como tanto fez. É menos um que deixa de votar. E as eleições para presidente passado deixaram isso claro. Se todo mundo que se absteve, né, se todo mundo que abriu mão do seu direito ao voto tivesse exercido o direito ao voto, talvez hoje a nossa situação fosse diferente. Então, quando você abre mão, depois você também não tem o direito de reclamar, né? Porque quando você teve a chance de fazer alguma coisa, você simplesmente disse, não, eu não quero fazer. Ou se você não quer fazer, depois não reclame, né? Então, essa coisa de que, vai ser todo mundo a mesma coisa, não, não vai, né? E eu vou bater nesse vídeo, nesse ponto, né? Nós precisamos quebrar esse paradigma, nós precisamos, né, destruir essa falácia de que não é tudo igual, não, né? Existem pessoas que têm boas intenções e a gente que tem que procurar, né? E aí fica uma provocação, será que os políticos são todos iguais ou nós que votamos sempre nos mesmos? Na cidade onde eu moro, o mesmo núcleo político governa a cidade por décadas, né? Então, assim, será que os políticos são iguais? Não, é que eles estão sendo eleitos sempre os mesmos há décadas. Então, assim, Einstein já disse, né? O maior sinal de insanidade é você fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Se eu voto sempre no mesmo, é claro que o resultado sempre vai ser o mesmo. Não dá para esperar, e quando eu falo mesmo, né, você fala, não, mas sempre a mesma pessoa? Não, nem sempre é a mesma pessoa, mas é ele, a família dele, os amigos dele, né, e que estão sempre defendendo o mesmo núcleo de interesses, e que né, normalmente nunca é a população. Então a população sempre está sofrendo as piores consequências, seja na saúde, na educação, na destruição, né, dos direitos básicos, né, das políticas públicas. E aí você vai, na hora da eleição, quando você tem a chance de fazer a diferença, de votar em alguém diferente, você vai lá e vota no mesmo, né? Então, o problema é só político? Não, o problema também é nosso, né? E já que a gente está aqui para tratar de polêmica, vamos começar falando dos nossos próprios erros, né? Nós precisamos começar a ter um novo olhar, né? E buscar. Então, aproveite a chance. Hoje começa a campanha. Nós temos aí aproximadamente 30 e poucos, de 40 dias mais ou menos, até as eleições, e é o período que nós vamos ter para efetivamente conhecer os nossos candidatos, né? E de repente você conhece já alguém que é candidato. Então procure se informar, ao invés de simplesmente refutar tudo que venha da política. Eu não aceito no meu Facebook campanha política, eu não aceito no meu perfil propaganda política, eu não quero saber de política. Então depois não reclama, caramba! Né? Se você não quer saber de nada, você está abrindo mão de tudo. Então depois para de encher o saco, né? E simplesmente aceita, porque é isso que você está falando, né? Então eu estou falando de uma forma mais veemente, estou até porque é o meu jeito mesmo, né? Então assim, se você, né, pensa dessa forma, depois não vá para a rede social onde exatamente você falou que você não queria saber de política, depois não vá para lá chorar, né? Porque não vai resolver porcaria nenhuma, porque quando você teve a chance de fazer a diferença, você não fez, né? Então, vamos acabar, vamos começar a mudar.
né? Assim, essa campanha, especificamente, ela está passando por uma situação totalmente atípica, né? Os candidatos, pelo menos os sérios, não estão na rua, porque continuam respeitando a pandemia, né? Porque, afinal de contas, a pandemia não acabou, né? Embora nos vendam a ideia contrária, de que, assim, parece que agora está tudo resolvido. Não está. As pessoas continuam morrendo, nós continuamos no mesmo platô, né? Nós estamos aí ainda na casa das 800 mortes por dia, então a nossa situação está longe de ser confortável. Então, você já começa a medir a postura, a coerência dos candidatos, se eles já começam desrespeitando esse princípio básico de isolamento, né? Então, se seu candidato está na rua fazendo comício, se seu candidato está ali dando mãozinha para todo mundo em praça de alimentação ou qualquer outro lugar que promova aglomeração, já repensa, porque esse cara não é sério, né? Ele já começou desrespeitando algo que é sério, né? Ele já começou menosprezando a sua própria vida, né? Então começa por aí. Então como que nós vamos fazer? Através das redes sociais. É o instrumento que nós temos nessa campanha, né? É o meio que nós temos para conhecer. Então, se você já nega essa possibilidade logo de cara, depois não reclame porque não tem o que fazer, né? Pelo menos não os sérios. Então, assim, você vai ter contato com o mais do mesmo, né? Com a política que é a de sempre, com os candidatos sujos de sempre, com os candidatos que já começam o jogo não respeitando. Ou seja, você vai votar no de sempre. Então, depois não espere um resultado diferente, porque esse resultado diferente não vem, né? O resultado diferente vem quando você começa a fazer a diferença também, né? Então, ao invés de simplesmente refutar, comece a pesquisar. Se alguém te mandou lá um convite, aceite, questione. Fale, candidato, qual é seu plano de governo? Me manda seu plano de governo porque eu quero analisar. Qual é o seu partido? Qual é o plano de governo do seu partido? O que seu partido pretende fazer? Né? Quais são as políticas que vocês pretendem implementar? Percebe que dá para mudar o jogo? Você não é simplesmente um agente passivo que recebe o que ele quer te mandar. Você tem autonomia para questionar, você tem esse dever de questionar, né? Aliás, não é nem autonomia, é dever, né? Você tem o dever de fazer isso. Questione, né? Se você não entendeu alguma coisa, ó, não entendi o que você quis dizer com isso. O que especificamente você está dizendo aí? Qual é a sua política em relação a isso? Né? E quais são os seus compromissos efetivamente em relação a isso? Porque também programa político, assim, embora nem todos tenham, né? A gente sabe aí de uma grande candidata a prefeita de São Paulo, né, que veio aí, surgiu na onda das últimas eleições, que conseguiu registrar a sua candidatura sem apresentar um plano político, sem apresentar um plano de governo. O que, diga-se de passagem, é contra a lei, né? Mas acontece. Então, assim, a primeira coisa, qual é a sua proposta? Analisa se essa proposta não é simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V de Google, né? Porque, assim, partidos políticos sérios, constroem com base nos anseios populares. Então, o que é que o partido do seu candidato está fazendo? O que é que o seu candidato está... Ele ouviu o que a população precisa? Quais são as expectativas? E depois, o que é que ele vai fazer para isso? Né? Uma vez que você decidiu, analisou e decidiu, você votou para esse candidato, vamos supor que esse candidato ganhou, perfeito, você tem 4 anos para cobrá-lo. Né? Porque, por maior que seja a sua cidade, a Câmara Municipal da sua cidade não deve ficar mais do que 15, 20 minutos de onde você mora. Né? Então, pelo menos uma vez por mês, uma vez, sei lá, né, a cada 2 meses, se você não consegue, mas você consegue dar uma passada lá, né, no dia das sessões municipais e ver o que o seu vereador está fazendo. Né? Você consegue acompanhar a vida dele, porque ela é muito mais próxima do que a de um deputado, de um senador, né? Ou do próprio presidente. Né? Então você consegue estar lá batendo na porta do seu candidato, que foi eleito, né? E cobrando dele, ó, você falou que ia fazer tal coisa, está aqui no seu plano de governo, o que você está fazendo? Isso é o que vai mudar a política, gente. Né? A gente terceiriza a solução dos problemas para os próprios políticos, né? Políticos, e vamos lá, não todos, tá? Não está falando aqui, existem bons políticos. O problema é que uma imensa maioria dos que hoje ocupam as posições, né, de cargo estão aí simplesmente para fazer mais do mesmo. E nós estamos dando a eles o poder de continuar fazendo mais do mesmo. O poder é nosso, o poder não é deles, eles são representantes públicos. Eles são representantes do povo, eles foram eleitos para representar o povo e não para fazer o que bem entende. No entanto, quando o povo abre mão disso, depois também não tem o que reclamar. Então, o povo, estou falando eu, você, seu vizinho, sua família, todos nós somos responsáveis por isso. A culpa não é só do político que não fez o que tinha que fazer. A culpa, se é que a gente pode chamar de culpa, também é nossa que nos omitimos. Né? Então, quando você fala, ah, não quero saber de política, detesto política,
beleza, você vai ser governado por mais do mesmo, né? Pelos de sempre, pelos que continuam fazendo exatamente todo dia a mesma coisa. Tá? E depois não adianta ir para a rede social para ficar reclamando, porque isso é só um saco. Né? Isso só torna o ambiente poluído. Reclamar por reclamar não resolve nada. Se você quer reclamar, e você tem direito de reclamar, mas também faça a sua parte agora. Tá? Então começa lá. É, faz um filtro, faz um processo seletivo. Né? Começa, eu conheço esse e esse candidato. Beleza, pega todos. Entra em contato, pede, pergunta, questiona. Né? Fala, qual é como que eu posso confiar em você? Né? Qual é a garantia que eu tenho que você vai fazer isso depois? Né? Quais compromissos você efetivamente assume? Questione, é seu direito e ele tem a obrigação de te fornecer isso. Se ele diz, eu não tenho aí no plano de governo, ótimo, esse está descartado. É menos um para você pensar. Né? E o que tem você analisa, qual é a coerência dele, qual é a lógica dele, né? Onde que ele quer chegar com isso. Então, gente, esse é o primeiro vídeo, eu acho que assim, é uma primeira conversa, já é um tema bastante polêmico, já é um tema, né, que gera confusão, que eu sei que vai gerar crítica, porque nem todo, e é óbvio, nem todo mundo é obrigado a concordar, né, com a minha opinião, com o meu ponto de vista, mas isso é o que eu penso em relação à política. Sabe? Acho que a gente tem que começar a mudar, e a mudança está em nós. Né? Não dá para esperar que essa mudança aconteça por passe de mágica. Né? Não dá para esperar que a mudança aconteça elegendo mais do mesmo. Né? Então, reflita: os políticos são todos iguais ou você, com a sua omissão, também está ajudando os de sempre a se elegerem? Né? Questiona isso e espero que, né, possa ter ajudado de alguma forma a começar esse processo de mudança. Então, esse nosso canal serve para isso, esse Coice News de hoje. Acho que agora, depois do primeiro vídeo, já deu para entender o nome Coice News, porque de fato, às vezes a gente precisa de um tratamento um pouco de choque, assim como eu mesmo já tive, né? Porque às vezes o que resolve é um coice, né? Porque aí você tem aquele impacto e para pensar. Né? Então, espero que esse Coice News de hoje tenha ajudado você a começar a rever a sua postura em relação à política. Porque veja, de novo, e finalizando, se você não pensar e se você não decidir, alguém decide por você. Então, pense, é você que quer decidir ou você está dando procuração para outro? Então, até o nosso próximo Coice News.